Gente, não precisa dizer pro seu vizinho, porque o tema vai te assustar, mas até o final vai ficar tudo bem nessa sua alminha. Mas o tema dessa mensagem é: Deus não ajuda quem cedo madruga. Você pensou que era um versículo, né? Não vou pedir para levantar a mão, mas vocês que ficam lá só vendo, pregadores do YouTube, pensaram que era um versículo. Nossa, cara, Deus ajuda quem cedo madruga. Não é versículo. E é anti-versículo. E eu quero falar com vocês nisso essa manhã. Eu acho que esse esboço tem uns 10 versículos. E eu já quero te falar. São 10 versículos que vão provocar sua alma, vão te falar: meu, não é possível que isso está certo. Vão confrontar a sua mente, vão confrontar o sistema desse mundo. Gente, faz alguma coisa com esse som, por favor. Ou me traz um microfone. Assim não vou dar conta, tá sobrando uns sopros, umas coisas. Se não funcionar, não tem problema. Só me tragam um mic sem fio mesmo. O que eu estava falando mesmo? Tem um texto de Jeremias que mexe muito comigo. E já teve vezes, vou falar, né? Acho que eu nunca confessei isso, mas já teve vezes. Uma vez eu estava com uns homens grandes desse mundo, eles falaram: cara, por que você não cria um canal no YouTube? Pega os 3 maiores pregadores com a sua idade. Modela eles. Palavra chique para imita, copia. Um dom que você admira. Não está seguro no seu? Copia o de alguém que já deu certo. Mas já chama de modelar para não ficar ruim. Modela, cara, vai bombar. Não vou falar quem me deu esse conselho. Eu não vou falar, não. Me ajuda, Jesus. A não... Por que vocês estão rindo, pessoal? Ajudou a não falar? Falhou bem na hora. Eu tô coçando a alma para falar o nome, mas não vou falar, não. Vocês vão dormir pensando. E eu falei: Deus, será que tá certo? Eu consigo fazer isso. A barbinha bonitinha e tal, faço o negócio igual os caras e vou bonzinho, deixa a banda, eu consigo. Mas tem esse texto de Jeremias que diz assim: ai daquele que poupa sua espada de sangue. Bíblia, ela é a espada de Deus. Eu consigo tirar tudo que machuca e botar só texto que você gosta. Mas eu vou poupar a espada de derramar sangue. Obrigado. Gente, vão conversando entre vocês enquanto isso. Vai tirar isso. Então, vez ou outra que eu tentei. Mas eu falei: não dá não, eu vou ter que tirar muito sangue dessa espada. É de 2 gumes, ela corta dos 2 lados. É muito trabalho para tirar tudo que corta e separar só a parte gostosinha. Então esses 10 textos vão cortar a sua alma, vão dividir. É o que a palavra de Deus deveria fazer. Ela divide pensamentos da alma, do espírito, separa ossos e medulas. Então tomara que você continue me amando até o fim. E antes de eu começar esses textos, eu estava pensando o que Deus queria para essa manhã. Eu estava olhando para as últimas semanas, o que é que Deus estava fazendo. E claro que Ele tem na vida pessoal de cada um de nós uma estação, um tratamento, uma coisa que Ele está trabalhando. Mas Deus tem também um tratamento, uma estação coletiva para essa tribo chamada Poema, família espiritual, que se reúne aqui em Orlando. E eu não sei se você veio os últimos domingos. Se você não veio, ou se você não somou as peças que Deus deu, eu quero fazer isso com você, só para você entender o capítulo que a gente está como igreja. 3 semanas atrás, eu ministrei uma mensagem que dizia: você tem um prazo, um propósito e muitas árvores. Um despertamento de você saber contar seus dias e saber: eu não sou eterno, eu não vou durar para sempre. Esse pulmão não é ilimitado. Qualquer dia o expiro foi o último e acabou. E no prazo que você teve, você tinha um propósito para cumprir. E se você gastou o prazo fazendo uma coisa errada, né, ao fim da vida, você vai lá no topo da escada que você chegou, olhar para baixo. Salomão fez isso, falando: nossa, subi na parede errada, fiz sucesso em coisas que Deus não queria.
Então, Deus, qual é o seu sucesso? O que você quer que eu faça? Qual é a sua vida para mim? Qual é o meu propósito? Deus nos falou sobre contar nossos dias e viver uma vida que vale a pena. Na mesma semana, nosso irmão em Cristo, eu seguia, gostava muito das coisas dele, mas Charles Kirk deu o último expiro. Deus tomou ele para si. É como nós cremos um irmão em Cristo que fechou os olhos na terra, abriu os olhos no céu, Deus recolheu. E a igreja não tem como a gente perder, gente. Se você tem fome de justiça e coisas tão erradas nesse mundo, Deus falou, vocês vão ser saciados. Se você morre nesse mundo, você foi promovido, não dá para perder. Mas a gente ficou assim, né? Fica muito mal com uma situação, um cenário desse. Então Leandro pregou sobre qual é a nossa luta, a nossa guerra, como que responde a um fato desse. Qual é a ideologia que a igreja carrega no coração. Como que a gente vive na Jerusalém Celestial, é a nossa pátria. Mas a gente ainda está nesse mundo. A igreja é como um barco lá no oceano, o mundo é o oceano. A igreja não faz parte do oceano. A gente é um órgão fora do mundo, mas a gente está lá sobre o oceano. E as ondas do oceano, elas afetam o barco, elas mexem com a nossa vida. Se a gasolina dobra, você paga. Então as coisas do mundo afetam. Então na mensagem de semana retrasada, o Leandro ensinou como a gente anda nesse barco com sucesso. Como que as ondas te afetam, mas você não pertence a esse mundo, mas como que você lida com isso tudo? Então você tem um prazo, um tempo, existe uma consciência, um comportamento que Deus espera de você. Semana passada falamos sobre recompensas de Deus, recompensas que Deus tem para a igreja. Paulo escreve, se nós que somos igreja, se nossa esperança serve só para esse mundo... me explica a sua fé, Cadu. Cara, vai dar certo, vou vender mais 10 casas esse mês, Deus vai abrir a porta, vamos mudar de casa. Tudo que ele fala, só para esse mundo. Paulo fala, a sua fé produz portas abertas na terra, é a mais miserável de todos os homens. A fé da igreja não serve só para esse mundo, mas há recompensas preparado no mundo vindouro, que a Bíblia diz, bota o olho lá. Olha lá a recompensa que nós estamos caminhando para alcançar. E recompensas que bilhões não poderiam comprar, e a cruz inaugurou. É só você crer, é só você andar no reto e vivo caminho que Jesus abriu, que essas recompensas vão te alcançar. E hoje eu quero falar sobre o estilo de vida de alguém que sabe que tem um prazo, que sabe que tem um propósito, que está com os olhos na recompensa, que carrega a ideologia de Deus, que sabe andar nessa terra como aquela música, né? A Graça da Garça. Conhece, Jonão? Não conhece, né? Eu sou muito autêntico. Eu conheço umas coisas que ninguém conhece. É um rap, eu sou muito epilético. Como que é mesmo a palavra certa? Eclético. Mas o cara fala assim, os influas, quem gosta de rap, se você quer ser bandido, pode ser, mas seja um bandido bom, bandido de Deus. Bota o boné e o cara canta, a graça da garça. A arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes. Então o extrema igreja te ensinou, vive no oceano, não afunda o barco. As ondas vêm, mas só que dá um jeito. Te ajudou a entender isso. E você não é um coitadinho esperando que Deus faz uma coisa. Gente, nós somos bilionários. Você abre os olhos na sua cama, tem um reino que Deus garantiu. Jesus falou, gente, a terra é difícil, vão ter aflições, mas eu já estou indo na frente. Eu vou lá na casa do meu pai, eu vou preparar moradas. Quando eu terminar, eu vou chamar vocês. Ninguém mais vai pagar aluguel, pessoal. Moradas que Deus vai preparar para nós. Então sua vida está ganha, não dá para perder. Só que às vezes sua alma esquece, aí você tem que contar para sua alma. Às vezes minha alma lá tá triste, eu tô falando, nossa, mas eu queria fazer isso. Nossa, cara, minha vida não tá boa, olha só acontecendo coisas. E eu falo para minha alma, não lembra que as recompensas desse evangelho que você vive e prega não estão só nesse mundo.
Olha o que Deus fez, olha o que está te alcançando, a Jerusalém Celestial, você vai ser uma noiva, recebe uma coroa de justiça, come do maná escondido, tem um corpo glorioso que reina por milênios, na eternidade com Deus. Você recebe um nome escrito numa pedra branca que ninguém conhece. Deus conhece, você conhece. E a sua vida secreta, que você não botou no YouTube quem você curou, não botou no Instagram as doações que você fez, sua vida secreta vai ser recompensada publicamente. Deus vai dizer para o mundo inteiro: o Felipe era de Deus. Ele não era um crente fanático não. Sabe como Deus vai dizer? Botando um corpo glorioso que as nações vão olhar e falar: meu Deus, agora eu creio. Mas agora já não dá mais para eles terem um corpo glorioso. Agora está tarde. Gente, olha esse texto. Meu Deus do céu. Êxodo 2, 23 a 25. E aconteceu que depois de muitos dias, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. O primeiro sinal dessa mensagem, eu estava lá buscando: Deus, o que você quer falar, né? Eu não olho num catálogo de esboço, eu não pergunto para GPT, eu não traduzo o TD Jakes e prego em português. Eu falo: Deus, o que o Senhor quer falar? Qual é a nossa estação? O que eu e o que a igreja, o que o Senhor quer comunicar com a gente? E o primeiro sinal disso foi ontem. Eu estava em um aniversário que eu nem deveria ter ido, porque eu tinha que estar fazendo a pregação. Que eu fiquei sabendo ontem de manhã, o Leandro falou, esse foi o primeiro sinal. O Leandro falou: cara, então, eu iria voltar, mas tá tão bom aqui, eu não vou mais voltar, né, da nossa viagem, prega aí. Ele mandou ontem, sexta-noite, mas eu ouvi sábado de manhã. E eu falei: meu Deus, vou ter que fazer uma pregação, tenho que achar um jeito. Mas eu falei: não, Deus, né? God wills, God bills. Se é a vontade de Deus, Deus resolve a conta. Deus fala comigo. Fui no aniversário e cheguei lá, um irmão da nossa igreja, Edson, me contou esse testemunho e falou: cara, esse foi o segundo sinal. O primeiro foi o Leandro falando: cara, vou ficar aqui, vou descansar, não vou não. Eu falei: ah, beleza. Aí o segundo, o Edson, falou: cara, você não acredita, eu estava lá na imigração, o meu processo, e eu mandei uma fase lá do meu visto que eles tinham 6 meses para responder. Só que eu precisava que a resposta fosse sim, e que fosse em 2 meses, senão eu perdia a faculdade, o trabalho e acabava minha vida. Eu falei: nossa, de 6 para 2? Ele não me contou o fim da história, né? Eu falei: nossa, aí dificultou o trabalho de Deus. São 6 meses a janela de resposta. Ele precisa de um sim, e tem que acontecer em 60 dias. Ele falou: cara, eu não estava nem dormindo, eu estava falando, todo dia eu entro no portal: Deus, faz alguma coisa, Deus, faz alguma coisa. Mas um dia eu falei: não, chega, eu não estou nem dormindo, aí eu vou descansar, Deus está no controle e tal. Ele falou: cara, naquela semana eu expulsei a ansiedade, eu falei: não, eu vou descansar. E aí eu abri o portal, olhei, com 30 dias de processo, a imigração disse: aprovado, tudo bem. Gente, é um milagre, 30 dias, né? Vários dos nossos processos atrasaram, as janelas são fechadas. E eu vi esse favor, esse toque de Deus nesse testemunho de alguém que escolheu descansar. Então, olha o texto que a gente leu: Deus atentou para a condição dos filhos de Israel. Deus se atentou para a condição do Edson. Falou: cara, você também é fogo, hein? Não fez, né? Se atentou para a condição, resolveu. Só que, gente, esse texto, Israel está escravo no Egito, levando açoite nas costas, carregando lá pedras gigantes, talvez construindo as pirâmides lá, que ninguém sabe como foi feito. De tanta tecnologia, de tão grande, de tão alto, foi nas costas do povo de Deus. Os israelitas lá carregando tudo. E eles estão clamando, gemendo, e Deus fala: me atentei.
O clamor subiu até Deus, ele ouviu, lembrou-se da aliança e se atentou para o povo. Então, se Deus se atenta para a nossa condição, a gente fala: ufa, finalmente, Deus, agora o jogo vai acontecer. Sabe o que Deus fez para salvar o povo? Mandou nascer um bebê. Deixa comigo, pessoal, vou salvar vocês. Moisés no ventre. Nessa altura, eu não lembro se Elias já estava lá no céu já com a carruagem de fogo, não lembro. Mas poderia mandar Elias, que já está pronto, né? Já é profeta, vai com fogo, bota o povo na carroça, cospe fogo no faraó. Fala: traz meu povo logo, os caras estão sofrendo. Depois do dia que Deus ouviu o clamor, sabe quanto tempo demorou? 40 anos. Talvez um de nós, ou o nosso mundo contemporâneo coach, iria dizer: não, Moisés, vai, feito, melhor que perfeito, vai como tá, porque o povo está lá sofrendo, cara. O que pode ser pior que isso? Vai de qualquer jeito. Mas no calendário de Deus, Deus tinha 40 anos de um plano, de um processo para esperar até que o povo fosse salvo. E eu li isso um dia, eu falei: nossa Deus, eu fiquei assim muito tempo pensando, eu falei: mas por quê? E o seu clamor, o povo subiu, alcançou Deus, Deus ouviu. Então daqui 40 anos, o meu libertador está pronto. Então o primeiro princípio que eu quero dividir com você é tão simples na Bíblia, mas é tão devastador dentro de nós. Porque os nossos olhos, tudo que a gente vê, esse mundo, essa terra, essas coisas. O nosso calendário vê o tempo dessa vida, e o calendário de Deus está acima de todos os tempos. O tempo de Deus não é o nosso, os olhos de Deus não são o nosso. Esse é o primeiro princípio. Deus falou isso para Samuel. Samuel era um profeta, um sacerdote. Ele seria hoje um homem muito de Deus, que tem que... Não, o que você espera de um pastor, de um profeta, um sacerdote? Ele fala o que Deus fala. Ele conhece a Deus. Mas Samuel está olhando os filhos de Jessé. Deus falou: vai na casa de Jessé, um deles vai ser rei. Quando chega lá eu te mostro. Ele olha Eliabe e ele diz: com certeza é esse. Que texto está mesmo? 1 Samuel 16, verso 6. Samuel diz: com certeza está perante o Senhor o seu ungido. Eliabe é bonito, tem estrutura, Eliabe é legal, forte. Samuel, o profeta, o homem de Deus, mas ele está refém desse corpo. Ainda não recebeu o corpo glorioso. E Deus fala no coração dele: Samuel, esse eu rejeitei. Não olhe para a aparência nem para a estatura humana, porque Deus não vê como vê o homem. Gente, fala se esse princípio não é devastador. Deus não vê como o homem vê. Coisa que vocês valorizam, Deus despreza. Deus diz: as suas obras de justiça, você fez se apoiando nelas, para mim são trapos de imundície. Deus fala para Laodiceia: vocês dizem no interior de vocês: somos ricos e não temos falta de nada. Mas eu digo: são pobres, cegos e nus. Mas como pobre, Deus? Laodiceia é uma potência, uma capital de tecido e de remédio. A gente é grande e rico. Não, Deus não vê como o homem vê. O homem quer mandar Elias, resolve logo o povo de Deus. O Deus vê de um jeito que ele tem 40 anos para preparar um homem. Quando esse homem está pronto, então o processo termina. Então vocês sabem, nossas recompensas estão aqui desse lado. Corpo glorioso, uma noiva completa se assenta com Jesus no banquete. Come do pão, bebe do vinho, corpo glorioso, moradas eternas. Mas hoje a gente está no dia de hoje. Do dia de hoje até o dia que essas recompensas e que a gente realmente se torne 100% semelhante a Jesus. 100% parecido com quem Jesus é. Até esse dia chegar, o que está no meio se chama processo. Deus tem um processo, a gente ama eventos. Deus olha para a minha dor, aí um evento vai lá e resolve a dor. Mas Deus funciona por processos. Já está lá em Gênesis, eu sempre me perguntei: Deus, para o Senhor que é onipotente, né? Por que dividiu a terra em 6 dias? E ainda descansou no 7º?
Por que não estralou o dedo e já faz tudo de uma vez? Fica parcelando a criação? Porque Deus é um Deus de processo. A gente quer uma bênção, uma porta aberta, uma recompensa, que Deus olhe para a nossa dor. A gente nem está com um açoite nas costas, mas a gente está como o povo de Israel. Deus olha para a nossa dor. Recebe o meu clamor pelo meu filho, pela minha esposa, pela minha coisa, esperando que um evento milagroso vai lá e muda tudo. Mas o que é a cara de Deus, o que tem muito a ver com o jeito que Deus funciona, é que em vez de responder com um evento, Deus responde com um processo. É a regra de Deus, é o jeito de Deus. E nesse processo, gente, eu acho que não sou só eu, mas nesse processo eu fico assim, maluco, a gente fica desesperado. Deus, mas quando? Quando chega o documento? Quando o meu marido, a minha esposa, quando que eles mudam? Quando que eles vão te querer? Quando que o meu filho se converte? Quando que eu finalmente sou promovido? O Senhor fez para o Jonas, faz para mim, me alcança com a sua bênção. Tem tantas demandas, tem tantas coisas que eu quero, que eu desejo, mas Deus está lá calmamente num processo. E para nós processo parece atraso, parece demora. Deus, os caras estão levando açoite nas costas, a Bíblia diz que estão. Os caras estão escravos no Egito, faz alguma coisa. E Deus diz, já estou fazendo. Eu já comecei o meu processo, o bebê nasceu, mas não está pronto ainda. Tem um dia marcado para a libertação, mas não é hoje. E no dia que se chama hoje, a gente fica maluco, porque Deus é Deus de processo. E o estilo de vida que eu quero pregar essa manhã é um estilo de vida de descanso. É um estilo de vida que você tem coragem de confiar em Deus de um jeito que você descansa nele. E você fala, Deus, eu confio, o Senhor está trabalhando. Não é como eu queria. Se fosse eu, Deus, se coisas dependem de mim, sabe o que eu faço? A bala veio aqui, desvia 2 centímetros para o lado. Porque o Senhor não fez, o Senhor é todo poderoso. Eu fiquei péssimo com a notícia, gente. Esse nosso irmão em Cristo tem a minha idade, tem 2 filhas como eu tenho. Eu estava numa viagem lá tentando descansar, mas roubou tanto a minha alma. Eu chorei no quarto, falei, Deus, por quê? Porque o Senhor, eu tinha um plano lindo de desfecho para a história, mas Deus tinha outro. Deus não vê como o homem vê. O jeito que Deus vê é uma espada de 2 gumes que ou você descansa ou não dá para entender. Não cabe a mente de Deus na sua. Eu estou tentando 15 anos, mas não cabe. Eu penso uma vez, Deus, agora eu estou dominando os seus movimentos. Agora eu entendi tudo. Deus me trouxe para esse país e eu estava lá fazendo os negócios e coisas deram muito certo. E eu falei, nossa, entendi, Deus. Agora com esse contrato que eu vou receber, agora vejo que tu és Deus. Aí quando estava quase chegando, eu tive um sentimento assim, sai disso. E eu falei, sai disso o quê? Agora que eu entendi o plano de Deus. Pensei que o plano de Deus era mais eclesiástico. Eu estou aqui, 4 paredes, mas Deus me soprou fora das 4 paredes. Porque por 1 ano e meio, eu e Lili, né, nós viemos a fazer parte da família espiritual. Ando com o Leandro já há uns 15 anos. Na metade desse período foi quando eu dei o golpe e peguei a Lilian para mim. Depois de 7 anos. É uma voz, é uma liderança espiritual para mim. Eu vim, quero participar, quero implantar a igreja junto. Por 1 ano e meio fizemos de forma 100% voluntária. E você sabe como funciona, carro, coisa, um monte de coisa. Você compra contas, aluguel. A escola das 2 crianças minhas no Brasil era do Brunão Morado, eu pagava metade. Porque ainda pedi para pagar, dava R$600 as 2. Só uma, mas 2 daria R$600 as 2. Aqui era uma medicina para cada uma para ir pro daycare. Eu botei na calculadora 4.500. Né? Eu cheguei no real convertendo. Eu falei, quanto é a internet? 650 por mês. Eu falei, nossa, eu prefiro fazer amizade com o vizinho. Eu pago 100 por 1.000 megas no Brasil, sei lá quantos megas. Então eu vim com aquilo tudo. Como que eu vou fechar essa conta? Gente, sabe como que eu fechei a conta? Não recomendo o meu exemplo. Eu sou maluco, pessoal. O nome que eu dei foi disciplina, força, vontade. Não, eu vou fazer, minha família, as coisas têm que funcionar. Deus, e agora como que eu vou fazer? Eu falei, Lili,
Aproveita a nossa vidinha de tomar café da manhã junto no Brasil, porque em Orlando, quando você acordar, eu não estarei mais lá, na cama. Quando você dormir, eu ainda não estarei lá. E fiquei assim meses, e ela cuidando das crianças, e atendendo, e eu vou lá fracionando uma grama de cafeína. Se você tomar de uma vez, você vai morrer, gente. 1 grama de cafeína é overdose. Mas se você fraciona, só vai dar arritmias parceladas. Contar menos, né? Que a gente já é família nele, né? Eu não consigo ser, né? Esses pastores só falam o que é certo. Eu não consigo falar, eu falo umas coisas erradas sem querer. E desesperei, e eu dei o nome. Não, Deus, é disciplina, eu tenho que fazer os negócios, e trabalha, e estuda e tal, e faz isso, estuda, curso, mentoria. Gastei metade do dinheiro com mentoria, metade que eu falei, eu tenho que fazer e tal, alucinado. Dormia fazendo o trabalho na minha cabeça. Acordava assim já, não, calma aí. Eu acordava eu mesmo. E hoje, sabe como que eu vejo nesse desenho de Deus, todos nós? A gente está em uma fase, em um processo com Deus. Há coisas que você não vê na hora, mas depois você olha para trás e percebe. Sabe como que era o nome dessa vida maluca minha de um tempinho? Como que eu falo, Deus, perdão. Eu chamava com nomes bonitos, mas o que aquilo era? Idolatria. Idolatrando o poder do homem. E o meu poder eu vou fazer acontecer, Deus. Não, eu tenho que fazer. Essas meninas, elas têm pai. Eu não vou ligar para alguém, pedir, dá para ajudar. Não, essa mulher tem marido. Eu não quero que papai resolva. Deus, é eu que estou no negócio. O Senhor me botou aqui provedor desse lar, eu vou até o fim, eu vou fazer isso aqui. E tal, e ia na loucura, gente. Muito esforço, muito esforço. Pouca colheita. E vinham umas coisas assim, né? O Espírito Santo tentando. Cara, você não está exagerando, não? Eu falei, não, Deus, deixa comigo que você vai ver que é isso. Deixa que eu vou fazer o negócio rodar. Mas hoje é tão mais claro, esse desespero já diminuiu. Eu ainda não estou perfeito, né? Mas agora esse texto, eu já deixei que ele seja parte da minha vida. Eu quero dividir ele com você. Hebreus 4, verso 11. Esforcemo-nos para entrar no descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Gente, sabe o que o autor de Hebreus está dizendo? Ele está dizendo, sabe qual é o exemplo da desobediência? O povo que Moisés foi libertar. Moisés ficou pronto com 80 anos, é o dia que Moisés estava pronto. Imagina se o dia que Deus marcou para o seu chamado acontecer é aos 80. Alguns do jeito que come nem chega. Come mal, não governa, faz tudo errado. Fala, Deus fala, não aconteceu, era daqui 3 anos. Só que você já não aguenta mais nem andar. Moisés tem que subir um monte com 80 anos. E ele faz a travessia do povo. E o autor de Hebreus fala, gente, se esforce para entrar no descanso, não seguindo o exemplo da desobediência. Qual é esse exemplo que o autor está dizendo? Está no capítulo 3. O povo do deserto que foi incrédulo. O povo não creu, não confiou, não descansou. E sabe o que aconteceu? Moisés tirou eles do ponto A e o destino de Deus era o ponto B. E no meio da travessia, que se chama processo, eles não creram, eles não descansaram e eles não chegaram do outro lado. Existe uma noiva, um corpo glorioso, uma morada, tronos para a igreja se sentar e reger com Cristo. É nosso destino. Só que você não chega se você não crê no meio. Sem fé é impossível agradar a Deus. O povo desagradou porque não creu. E descanso você só consegue fazer se você crê. O que eu estava fazendo? Eu não sei, se eu não creio que Deus vai agir. Como que Deus vai agir, né? O meu saldo vai subir sozinho? Alguém vai falar, toma 1 ano de aluguel. Deus, eu tenho fôlego, eu tenho mente, ideias, coisas, eu vou fazer. Mas para você não fazer e para você descansar, e é por isso que Deus fez um mandamento, descansem. Hebreus 4, se esforcem para entrar no descanso. E ainda é engraçado esse tema na realidade que a gente vive de outro país, né, de sermos imigrantes, é ainda mais forte. Porque se você pensa no descanso, o que o nosso olho diz, o que a nossa mente vê, é que é ruim, não faz sentido.
Se eu descanso, eu trabalho menos. Se eu trabalho menos, então eu ganho menos. Se eu ganho 100% de um salário e dou 10, então eu fico com 90. Então 90 é menos que 100. Então os dízimos, eles estão me atrapalhando no meu patrimônio, as minhas metas. Como que eu vou lá dar um dinheiro? Como que eu vou descansar o coração que com os 90 Deus vai fazer o que precisa na minha vida? Não consigo. Eu não consigo descansar. Eu consigo crer que se eu acordo 4 da manhã, vou na banheira, tomo um shot, faço negócio, faço flexão, Deus vai fazer. Ou agito todo o antropocentrismo do homem e eu vou fazer acontecer. Eu fiz isso, gente, lá 2 anos atrás. E Deus enfiou minha cara num texto da Bíblia que diz: nem sempre os mais disciplinados vencem a corrida. Nem sempre os mais fortes ganham no fim. E eu estou falando, Deus, minha força está em mim e não pode estar. Não é minha disciplina que traz vitória, não é minha força. Deuteronômio diz: não digam os poderosos, meu braço trouxe para mim riquezas. Mas antes digam, o Senhor é quem me deu capacidade de acumular riquezas. Milionários não são geniais e a glória deles mesmos. Eles só nasceram com um dom de Deus, de administrar, enxergar, multiplicar, fazer coisas. E eles vão um dia prestar contas. Deus vai dizer: o que você fez com o dom que eu te dei? E eles vão dizer: Deus, a gente empurrou o seu reino. A gente cuidou da nossa família e de outras famílias. E a gente investiu no seu propósito. Nós somos fiéis com esse dom. A gente não tomou para nós. Eu não botei 10 bullet points. Como eu sou incrível, genial, me tornei multimilionário com a minha própria força. Eu sei que foi o Senhor Deus. Eu sei minha percepção, as coisas são um pouco acima da média. Mas eu sei que foi o Senhor. O Senhor distribuiu dons e alguns, cada parte do corpo de Cristo recebeu uns. E Romanos diz que algum desses dons é multiplicar, algum é administrar, algum dom a Bíblia chama de dom de servir. O Jonas lá ficou como que se diz, difamando no dia do drywall, porque eu não recebi o dom de servir, gente. Eu não consigo fazer. Eu fui ajudar ele, martelei o dedo dele. Ele falou: cara, martela aqui. Eu vou lá junto, eu cuido da playlist dos caras que estão trabalhando, monto uma playlist e vou lá conversando e vou lá vendo as coisas. Se alguém vem com stories de Instagram, eu pego o martelo para também mostrar que eu tô na atividade. Mas eu não tenho o dom de servir, sabe? O Jonas faz tudo, gente. Drywall, coisa, né? Gênesis diz assim: tudo que é visível foi criado pelo invisível. O que se vê é criado pelo que não se vê. O que não se vê aqui na igreja é o Jonas, o Naldi e mais uns 4. Tudo que é visível foi os caras que fizeram. Negócio, tinta. E eu montei todas as playlists para que eles trabalhassem felizes num flow bom. E eu sou bom de playlist, pessoal. Então essa conta que a gente faz e os nossos olhos falam: Deus não vai fechar não. Se eu descanso, um cara prega no domingo, não trabalha sábado, não trabalha sexta, no mês eu ganho menos. Não vem me ligar para eu fechar sua conta, hein, pessoal? Nossa, eu tô descansando, mas cara, faltou. Porque vocês são 300 pessoas, né? Se faltar para muita gente, eu não vou dar conta. Você não vai descansar porque alguém mandou. Você vai descansar dizendo: Deus, eu confio no Senhor. Não está no meu braço, não está na minha força. O Deus que nós conhecemos, o que a Bíblia diz, é um Deus que trabalha. E às vezes o jeito que nós vivemos é como se Deus não trabalhasse. Então trabalha você. Não, Deus não trabalha, eu tenho que fazer. Mas a Bíblia diz: Deus trabalha para os que nele esperam. Deus está trabalhando por nós. E essa conta que a gente faz, eu quero te mostrar 2 Crônicas. O povo fez essa mesma conta, o povo de Israel. 2 Crônicas, capítulo 36, verso 20 e 21. Gente, olha isso, que coisa maravilhosa, genial. A lei de Israel falou: gente, vocês vão plantar e colher por 6 anos da terra. No 7º ano, descansa. Deixa a terra descansar. Não planta nem colhe, só deixa a terra descansar. O que conta o povo fez? Deus, se a cada 6 anos eu não colho nada no 7º, eu faço isso a cada ciclo de 7 anos, então meu equity diminui, meu patrimônio diminui, a tonelada de trigo é menor,
o lagar de vinho é menor, porque eu estou perdendo 1 ano de colheita. E a ideia genial do povo foi que por 490 anos eles não descansaram. Eles falaram: cara, eu não entendo a mente de Deus, que descansar não faz sentido. O que cai dinheiro na minha conta é se eu estou trabalhando, não se eu estou descansando. E se eu descansar, a nação vai parar de crescer? 1 ano sem colheita? Então por 490 anos eles roubaram o descanso. Eles não descansaram, eles não confiaram. E olha o que Deus fez nesse texto que você abriu. Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra tivesse pago aos seus sábados, todos os dias da sua desolação, a terra descansou, até que os 70 anos se cumpriram. Não sei se você entendeu, mas eu vou te explicar. Jeremias profetizou: gente, vocês roubaram o descanso de Deus. Vocês foram o Deus de vocês mesmos por 490 anos. No 6º ano era para parar. O 6 na Bíblia significa a força do homem. Por isso que Davi dava 6 passos e no 7º ele fala: Deus, agora é com você. No 7 eu só sacrifico para o Senhor. Por isso que no 6º ano a gente está dizendo: Deus, eu trabalhei, eu fiz minha parte por 6 anos. A gente planta e colhe. Mas no 7º a gente confia no Senhor. E eles roubaram todo o 7º ano, no período de 490. Isso tudo dá 70 anos. Jeremias falou: já que vocês não confiaram e roubaram o descanso de Deus, não deixaram a terra descansar, o que Deus vai fazer é levar vocês cativos à Babilônia por 70 anos, até que a terra pague o descanso que eu pedi. Então a gente pensa que produtividade vai aumentar a nossa estatura humana. E Deus está dizendo: Samuel, não olha para a estatura humana. Deus não vê como o homem vê. No seu Excel entra menos dinheiro se descansa, no meu entra mais. No seu reino, performance é premiada. No meu reino, eu premio fé, confiança. Homens que têm coragem de parar a performance, de parar a loucura e dizer: Deus, chega. Eu dei 6 passos, eu trabalho, eu fiz as coisas, eu plantei, eu sou diligente, mas eu não vou dar o 7º. O número 7 é Deus, é a perfeição de Deus. Aqui para frente é com você, Senhor. Age por nós, eu confio em Ti. Que mais? Que mais, gente? Estão pegando um download bom de Deus? No processo, até o dia que coisas se completam. E o dia que se chama hoje, no processo, quanto mais você se debate, quanto mais você fala: não, ontem, mais esforço, menos fé, menos colheita. Quero te mostrar isso acontecendo em Ageu. Ageu capítulo 1, do 5 ao 7. O que reino de homens não explicam, Excel nenhum explica. Olha o que aconteceu em Ageu 1, do verso 5 ao 7. Agora diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocar numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas para surpresa de vocês acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz isso? Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com sua própria casa. Deus tinha um propósito para aquela nação, para aquele povo. Naquele calendário era construir a casa de Deus. E o povo fez a conta que a gente faz. Se eu estou na igreja 3 madrugadas levantando o drywall, eu estou ofertando isso, então isso não me dá diária, então eu tenho que ir lá resolver minha vida, minha casa, terminar de construir a minha, e depois eu olho para o propósito que Deus tem.
E Deus está falando, gente, vocês estão tentando ser produtivos, virando as costas para o meu propósito e para o que eu estou fazendo. Não vai haver satisfação na produtividade de vocês. Vocês comem e não tá bom, recebem dinheiro e não é suficiente. O que recebe é para pôr em bolsa furada, e o pouco que vai para casa, eu ainda assopro para dissipar. E não é porque Deus é mau, mas é porque Ele é bom e Ele ama, e Ele está com essa luta querendo dizer: volta os seus olhos para onde importa. Não é sua performance que vai mudar o jogo. Faz o meu propósito, eu mudo o seu jogo. Busca o reino de Deus, as demais coisas eu vou fazer. Mas como é que eu vou fazer isso, Deus? Como que eu descanso? Crendo. Eu quero dividir mais alguns textos com vocês. Salmo 121, verso 4. Olha esse aqui é forte demais, gente. E como eu falei, eu não estou pregando uma mensagem para você, mas na minha vida o que acontece é que uma mesada me resolve, me mandam 10 mil por mês. Então o cara vai lá e descansa. Eu estou pregando uma coisa que me prega, que me afeta. Eu falo: Deus, eu posso fazer, me deixa fazer, eu quero fazer. E Deus me descansa. Vezes que eu estava aqui no início, eu falava pouco com o Leandro, né, de dificuldades assim, porque, né, eu não queria que parecesse que eu estava pedindo, eu vim para ajudar, e daqui a pouco eu estou sendo um peso. Mas eu falava às vezes com o Schubert. E eu lembro do Schubert falar: cara, que teve um mês, gente, eu falei: Schubert, esse mês não vai dar não. Esse aqui, eu acho que eu me equivoquei, me empolguei nessa coisa, Estados Unidos. Mas, cara, porque eu fiz isso, tem entrada no processo, carro, coisa. Esse mês não tem da onde. E pra piorar, gente, eu tinha feito um lançamento com o Schubert, que eu levei 10 anos pra convencer ele a fazer um lançamento, de vender um curso bíblico. E foi muito bom, porque ele nunca tinha lançado, então deu muito dinheiro. Pra vocês não pensarem que era muito, não deu 100 mil não, mas deu bastante, deu mais de 50. E a gente ia dividir, eu falei: não, se Deus quer que eu descanso, se Deus quer que eu confie, eu dou tudo. Eu falei: Deus, eu quero ver suas mãos agir. Isso é fruto do meu trabalho e eu não quero o meu esforço, eu quero ver o que o Senhor faz. E no outro dia eu já tinha me arrependido, que estava se aproximando coisas e contas. Eu falei: Schubert, eu acho que dessa vez eu me equivoquei, eu acho que não vai dar certo. O que eu faço? Eu não vou pedir para alguém: você tem para quem pedir. Eu não vou pedir para alguém, eu não vou falar: pai, você pode me ajudar? Não, você não inventou? Vai lá, Deus te ajude. Foi como eu pensava. E o Schubert me falava assim: cara, eu vou te falar uma coisa, Gu. Você pode essa noite deitar sua cabeça no seu travesseiro e dormir tranquilo, porque Deus vai fazer. God wills, God builds. Desejo de Deus, propósito de Deus, conta de Deus. E na minha cabeça vinha aquele meme de debate político. Eu falava assim: nós não estamos vivendo no mesmo mundo. Deus vai fazer, Schubert, tipo, faltam uns 10 dias. O que Deus vai fazer? Eu já vendi as criptomoedas, você já não tem mais da onde. Eu já resolvi tudo que dava, não tem mais alguma porta para se abrir. E aí a melhor chance de fé que você tem, gente. Você imagina só esse povo do deserto, o mar está na frente deles. Hoje você já ouviu a história, o mar se abriu. Então se um inimigo te cercar e tem o mar, você fica orando com fé, confissão positiva e fala: se abre, Deus me ajuda. Mas você vê na sua cabeça uma chance. Deus, é difícil, mas o mar pode se abrir. Mas aquele povo nunca viu. Aquele povo está diante, é mar de um lado, inimigos do outro lado. Moisés fala: confia que vai dar certo. O povo nunca viu o mar abrir. Isso é fé, é a arte de uma coisa que você não vê. Você nem vê na sua cabeça, você nem vê. Não, Deus, se Deus quiser, o cara vai dizer sim por orçamento que eu mandei. Você está vendo. Você está vendo um orçamento, você está lá torcendo. Deus, move o coração dos reis que esse cara diga sim. Você está vendo alguma coisa. Mas uma fé mais alta é quando você vê coisa nenhuma. Deus, eu não tenho orçamentos para ninguém dizer sim. God wills, God builds, eu vou dormir tranquilo. E eu estava lá pensando: Deus, como que eu durmo tranquilo? Eu acho que o Senhor cuida do Schubert de um jeito, mas acho que comigo não vai funcionar. E eu não conseguia, eu dormia lá, nem cabia a lira, de tantos boletos que eu dormia junto. Dormia preocupado e pensando: não, e se eu fazer isso, e se eu fazer isso? E se eu comprar um computador que minera Bitcoin? E se eu fizer uma sociedade? Eu montei 1000 negócios.
todos unicórnios. Mas todos só na minha cabeça, né? Pode ser que na hora de fazer desse errado, talvez. E eu conhecia a letra desse texto, mas eu não estava carregando. E hoje eu estou lá desafiado por Deus a carregar. Não conhecer de ouvir, mas de carregar o que você está lendo e vivendo. Esse Salmo 121. Deus não descansa e nem dormirá, o guarda de Israel. Gente, dá para você achar na sua alma um lugar de que você não está só ouvindo e falar, beleza, vou sair daqui, vou trabalhar igual um desgraçado de novo. Achar um lugar na sua alma que você está lendo e você está crendo. Você está dizendo, o guarda de Israel não dorme e nem descansa. Ele não descansa porque ele não se cansa. Mas em Gênesis ele só descansou para dar o exemplo. Ele só descansou para mostrar que é um Deus de processo, que é um Deus que descansa. Isaías 64, verso 4. Desde a antiguidade não se ouviu, e nem com ouvidos percebeu, e nem com olhos se viu outro Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sabe, se você tem um trabalho que está lá na equipe de estagiários, não estou falando mal de estagiário, gente. Se você é um estagiário, não vai ficar bravo comigo, hein? Uma mensagem forte dessa, o cara fica triste que eu sou estagiário. Ajuda nós. Mas é meio suspeito os estagiários. Aí se você deixa lá um trabalho, você fala, não cara, vai dar certo sim. Pessoal, como é que tá o trabalho aí? E eles respondem lá no gerúndio. Eu odeio gerúndios. Estamos fazendo, estamos vendo. Não cara, a gente está vendo para marcar uma gerúndios. Você sabe o que é gerúndio, né? Gerúndio é NDO, tá certo, né? Tudo que termina com NDO, gerúndios. Ah, vai entregar no dia? Não, a gente está vendo, o pessoal está trabalhando. Gerúndio, alguém está fazendo, mas não tem data. Em Deus a gente confia. Os homens mandem data. Estão fazendo é o quê? Dia 20 está pronto? Ah, estamos vendo reunião. A reunião é que dia? Né? Você tem que monitorar processo, porque são estagiários no gerúndio. Sua vida, projetos, tem coisas lá na mesa deles. Mas o que o texto está dizendo é que a nossa vida está na mesa de Deus. Deus está trabalhando. Deus não tem que te dar datas. Com Deus você só crê e fala, Deus, o Senhor trabalha, vai funcionar. Salmo 127, verso 2. Inútil é levantar cedo e dormir tarde, comer o pão que vocês tanto penaram para conseguir. O Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. Nenhum amém, gente? Vocês gostam de acordar às 4 da manhã? Deus não ajuda quem cedo madruga, Deus ajuda quem cedo confia. Inútil é acordar cedo, confiar no braço, comer o pão com tanto esforço. O Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Você está dormindo e confiando, Deus, o Senhor trabalha por mim. Nunca se ouviu desde a antiguidade um Deus que trabalha por aqueles que esperam nele. Deus, eu não sou idólatra do meu braço, eu confio em ti. Nada poderá me afastar. Não, essa música não é boa não. Vamos achar outra pro final. Eu ia pedir essa, mas precisa ser uma mais forte, que instala na nossa alma, aquieta-te e saiba, eu sou Deus. Não é por força nem por violência, mas a moeda do reino é fé. Alguém entrega performance mundial e coisas acontecem, e alguém entrega e não acontece. Não é a sua disciplina que abre as portas, é o favor de Deus que te alcança. E se no processo você não pode descansar, se no processo você não pode crer, você está desobedecendo o mandamento de Deus. Eu nem quero gastar muito tempo explicando por que a gente não descansa no sábado mesmo. E inclusive, gente, o calendário judaico mudou, foi alterado. A gente nem sabe se o nosso sábado é sábado mesmo. Talvez o nosso sábado sofreu tantos ajustes históricos que o nosso sábado nem é sábado, é terça-feira. Não dá para saber o sábado que é sábado. A gente só finge que esse calendário já funciona para tocar a vida. Mas não é mesmo o sábado. A gente não guarda sábado porque Paulo fala Romanos 14.
Gente, uns fazem distinção de dias, uns acham que um dia é mais importante que o outro. Quem acha, guarda e seja fiel a Deus. Mas não fica irritando quem não acha. E quem não acha, não fica irritando quem acha. Cada um vai na sua, e o que você tem que defender é o descanso. É que a sua alma não roube o trabalho de Deus. É que não falte espaço para Deus trabalhar na sua vida. Porque você é o seu Senhor, você é o seu provedor. Você é a sua força, o seu escudo, sua fortaleza. Mas o que a Bíblia diz? Aquele que descansa no Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que confia, aquele que põe sua fé, vai haver descanso. Você vai dormir, deitar a sua cabeça e dormir. Nós somos o povo, a raça eleita, que um Deus mora dentro de nós e trabalha por nós. E Romanos diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você precisa fazer sua alma crer. Porque eu sei como funciona, são textos bonitinhos, tal. Só que segunda-feira você olha e fala: cara, sai fora, dá para descansar não. Você precisa discipular sua alma, ensinar ela. Jeremias 29:11. Sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar esperança e um futuro. Gente, descansar não é ser preguiçoso, descansar é fazer guerra. Descansar é um contra-ataque da fé dizendo: eu não me rendo a esse sistema não, Deus. Eu tenho um Deus, eu não sou o meu Deus. Não é o meu braço que me abre portas, é o braço de Deus, e portas que o Senhor abre e ninguém fecha. Você pode aplaudir de verdade se for pro Senhor. A banda pode me ajudar, por favor? Eu quero ler uma última coisa. Eu tinha mais para falar, mas eu quero encerrar isso. Quero te dar a chance de ter uma adoração que coloca a sua alma nas mãos de Deus. Nossa, eu tenho tantas coisas, eu vou ter que escolher uma. E eu já sei qual que eu quero escolher. Cadê você? Sumiu do meu esboço. Não tem problema, eu acho. Gente, esse daqui vocês não vão acreditar não. Você pode estar num cenário muito ruim, que sua alma te diz: no meu cenário isso daí não funciona. Se eu descanso, eu morro. Depois você vê na sua casa Isaías 30, verso 15. Você não vai acreditar que esse texto está escrito aqui. Você vai ver como Deus é um Deus que arde em ciúmes. Ele diz: eu sou o único Deus. Não tenham outros deuses além de mim. Então você não faz estátua, mas se você não pode descansar, você é seu Deus. Você não pode crer que Deus está trabalhando, que Deus opera. Em Isaías 30, ninguém está tão ruim quanto esse contexto aqui. A parte de Israel, né, que era o reino de Judá, olha o que acontece. Os assírios são cavaleiros pesados, eles estão no mapa destruindo nações, já destruíram 2. Eles estão descendo para o reino de Judá. O que o rei faz? Liga para o Egito e fala: gente, os caras estão descendo, nós vamos morrer. Então, me traz exército, me traz apoio, me ajuda. Se eu fico parado, eles vão vir, eles vão me matar, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas pedir ajuda do Egito significa os valores desse mundo, dessa era. Egito é o que aprisiona, Egito é onde Faraó governa. Faraó é um tipo de Satanás. Então negociar com o Egito é que você lá gasta milhões ouvindo esperanças desse mundo que te muda. Não, cara, eu estou dormindo 8 horas, talvez se eu dormir só 4 e trabalhar mais 4. Talvez se eu ache um advogadinho, eu nem sou tão incrível, mas por 40 mil o cara te faz ser. Te faz ser artista. Um amigo meu falou: cara, o cara me montou um case. Meu amigo é uma pessoa assim, ele é bonzinho, eu gosto dele, mas ele é uma pessoa normal. E se você ler o processo dele, se não tiver um nome, você fala: meu Deus, é o Luan Santana esse cara. Encheu multidões, estádios, sucessos, hit. Ele fala: você tem uns hit, é? Ah, cara, o pessoal fez aí.
Você é escritor, não sabia. Ah, cara, o pessoal fez. Eles fizeram. Você fez um acordinho com o Egito que mente uma coisa que você não é, te coloca feitos que você não fez, para você dar conta da guerra que está chegando. Né? Você precisa sobreviver nessa guerra. Gente, acha um acordo entre vocês aí de começar um background, porque o TDAH já está cansado essa hora. Eu estou falando há muito tempo, aí eu presto atenção em tudo que está acontecendo. Então o reino de Judá estava esperando, os caras descendo do mapa, eles falam, temos que fazer alguma coisa. Tem um Deus, só que, sei lá, 8 bilhões de pessoas, talvez não deu tempo de lembrar de nós. Então fizeram um acordo com o sistema desse mundo. Olha o que Isaías 30, verso 15 diz. Assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousares, estaria a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força. Mas vocês não quiseram. Vocês quiseram fazer acordo com o Egito e confiar mais nesse mundo do que em um Deus que trabalha para quem nele confia. A salvação de vocês estava em confiar e descansar, mas vocês não quiseram isso. Vocês quiseram levantar um Deus para vocês mesmos, suas conexões, suas ligações, sua influência política com o Egito. Então o que vai acontecer? O exército vai descer, e quando os seus cavalos fogem e correm, os deles eu vou fazer correrem mais rápido ainda. Mas isso é por juízo, é por vingança, não é por amor. Deus está dizendo, gente, eu não aceito ser compartilhado com ninguém. Eu não aceito que tenha um trono de domingo no seu coração e de segunda a sábado quem senta é você. Eu não aceito que sua fé e confiança de lábios está em mim, mas no seu estilo de vida está em você. Então se você quer fugir nos seus cavalos, eu mando mais velozes, para te mostrar que nenhum cavalo corre o suficiente. E Davi diz, Deus, nossa confiança não está em cavalos. Nossa